Falar o quê, né, irmãos? Tanta coisa que a gente ouviu, um testemunho como esse, sobre vida com Deus. O que mais que você tira um testemunho desse? Jejuar, ser sensível à voz de Deus, ter vida espiritual com Deus, obedecer, obediência. E o que eu tiro também é que quando a gente está andando com o Senhor e a gente está levando a sério, a gente está lutando para ter uma vida séria com Deus, amado, quando vem a luta, é diferente. Quando vem a luta, você não vai ficar pensando assim, falar, é porque eu estou fazendo isso, né? É porque, não, eu estou com o Senhor, e essa luta, esse problema, eu vou vencer. Irmãos, nós estamos na última quinta-feira desse propósito, dessa série, circulando os alvos, e eu quero que você abra comigo o texto. Obviamente, o testemunho, tudo que Deus falou até esse momento, através da música, concorda, confirma, se encaixa, né, no assunto de hoje. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27. Abra comigo. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, diz o apóstolo Paulo: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha o verso 25 aí, a gente já andou lendo isso em outras quintas-feiras. Todo atleta em tudo se domina, lembra Paulo, ele está ali fazendo uma alusão a uns jogos que aconteciam perto da cidade de Corinto, chamados Jogos Istmicos, é tipo Jogos Olímpicos, né? E tinha corrida, tinha boxe, e ele usando aquilo para exemplificar a jornada cristã, a jornada de um cristão. Então ele diz aqui, todo atleta em tudo, é isso que está escrito na sua Bíblia, em tudo ele se domina. Aqueles atletas que correm no estádio, que lutam, eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível, um negócio que, né, vai virar poeira. Nós, porém, a incorruptível. E ouvindo o testemunho e pensando aqui, isso é chuva? É chuva, né? Que bênção, aleluia. Dá uma refrescada, né? Eu falava ontem lá na Vila Carrão, a história de um menino, ele se queimou, o irmão dele morreu numa explosão de uma espécie de aquecedor que tinha na escola dele. Isso foi década de 20, lá nos Estados Unidos. E o irmão morreu, e ele ficou muito seriamente ferido, e os médicos disseram que ele, para a mãe, né, que ele também não iria sobreviver. Ele sobreviveu, mas aí o médico disse assim: mãe, ele não vai andar. E realmente a queimadura, o ferimento foi meio que da barriga para baixo aqui, as pernas. E ficou um tempo no hospital, levaram para casa, e na casa dele tinha assim uma espécie de um quintal, um gramado, uma cerca. E aquele menino cresceu na escola dominical da igreja. E ele conta que vinha na cabeça dele sempre o texto de Isaías, lá, capítulo 40, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vão correr, vão caminhar, não vão se cansar. E ele pediu para a mãe dele levá-lo, né, ali no quintal, e tinha cerca assim, e ele sentado na cadeira de rodas, e um dia ele se arrastou, ele escorregou pela cadeira de rodas, ele foi se arrastando até a cerca, e muito esforço, ele ficou em pé, se segurando na cerca. E segundo dia, terceiro dia, e lá, passados uns dias, a perna dele foi fortalecendo. E para resumir a história dele, um dia ele desceu da cadeira e foi andando até a cerca. E
rapaz, irmãos, ele se tornou, sabe o quê? Recordista mundial de uma prova de velocidade. Ele foi medalha de prata nas Olimpíadas de Berlim, 36, quando Hitler, o nazismo, estavam dominando já a Alemanha. E ele foi recordista muitos anos de uma dessas provas de velocidade. O nome desse rapaz é o Glenn Cunningham. E a palavra do médico, né? A palavra da medicina, aquilo que os olhos viam, e talvez você, talvez não, dentro aí da tua realidade é a mesma coisa. O que eu vejo, o que você vê muitas vezes não traz esperança nenhuma. A palavra de gente entendida no assunto diz, olha, não vai dar certo. E palavra e sentença e diagnóstico, e aquilo que os olhos veem, aquilo que está diante de você, comparando com o recurso que tem, porque o problema muitas vezes da gente é esse: a gente não olha para a luta e olha comparando, medindo aquilo com o poder de Deus. A gente olha para uma luta e a gente fica medindo ali com a minha capacidade, a nossa capacidade de lidar com aquilo. O quanto, será que eu consigo? Mas aquele rapaz não. Ele se lembrava da palavra que ele tinha aprendido. Como a gente ouviu aqui o Patrick contando a história dele. E ele trouxe, se for dar nomes para isso, irmãos, ele trouxe o sobrenatural de Deus para a vida dele. Ele trouxe o sobrenatural como? Pela fé. Mas pela fé, e o texto que a gente leu diz o quê? Se for resumir aqui o que a gente leu, que aquele que quer vencer uma corrida, e a gente andou lendo isso em outras quintas-feiras, ele fala aqui no 24, você não sabe que aqueles que correm no estádio, correm, mas, né? Mas um só leva o prêmio. Aí ele diz assim: correi de tal maneira que você alcance. E para entender aqui, quando ele diz correi de tal maneira que o alcanceis, significa então que se você correr da maneira correta, você alcança. Se você correr a corrida, a jornada da vida, da maneira correta, você vai alcançar. E qual é a maneira correta hoje aqui? A disciplina da própria vida. E vou dizer mais: a vitória, a resposta, ela começa onde? Em mim, em você. A gente já falou sobre isso também. Os gigantes da Bíblia, as situações difíceis de homens e mulheres que estavam na sua corrida, a situação começou a ser vencida, a montanha foi removida, o gigante caiu primeiro onde? Dentro do coração do homem e da mulher de Deus. Como aquele gigante, né? Golias, a gente sabe da história. O Golias chamando Davi para a briga, fala: vem que eu vou te pegar, né? E Davi falando o quê? Fala: hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e eu vou dar a tua carne para as aves do céu. O gigante já tinha caído dentro dele. Aleluia. E é onde começa a vitória do reino de Deus. A tua vitória começa em você. Porque se você pegar inclusive a comparação da corrida, uma corrida, por exemplo, o corredor, ele não depende de ninguém. Os atletas, os outros corredores, não interferem nele. Não tem interferência. Depende de quem? Dele. Depende somente dele. E a primeira coisa aqui, falando sobre dominar a si mesmo, esmurrar o corpo, obviamente é uma figura de linguagem. Ele está falando de disciplina. E corpo aqui não é só esse corpo aqui. Ele está falando da natureza caída, que sabota, que tenta sabotar a nossa vida. Mas uma outra coisa que a gente vê nesse texto é que a resposta ou o problema não está em torno de você. A resposta em você vencer ou não está em você mesmo. Então pare de olhar, pare de culpar, mesmo que gente tenha culpa,
mesmo que você tenha sido prejudicado, mesmo que você tenha sido traído, alvo de deslealdade, foi prejudicado por alguém. Irmãos, todos nós, se não passamos por isso, vamos passar, e não vai ser uma vez só. Todos nós temos a nossa cota de sermos traídos, prejudicados, de alguém tentar passar a perna, puxar o tapete, enganar, mentir, ser desleal. Todos nós ter a nossa cota. E o que nós fazemos com isso? O que nós temos que fazer? Como o Patrick fez, como esse irmão Glenn fez. Eu tenho que tomar uma decisão, porque o que vai definir a sua vida, escute isso, o que define a nossa vida, não é se eu vou ter um problema ou não, nós vamos ter problema. Mas o que define a nossa vida é como a gente reage ao problema. Eu tenho que decidir se eu abraço a decepção, se eu fico lá de braços dados com a tristeza, decepção, desencanto, o nome que for, ou eu escolho a fé, a esperança. E essa noite aqui nós temos que fazer uma escolha. E eu sei, é lógico, sempre tem, nem precisa ser revelação. Tem gente hoje aqui que mais do que ninguém você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se você continua abraçado com a decepção, ou você vai abraçar a esperança. Lembra de Ana? Ana, futura mãe de Samuel, não tinha filhos, e aí ela tinha uma rival. É coisa de novela, é melhor que qualquer novela, né? A Penina, era a Penina, né? A Penina tinha filhos, e a Penina falava, eu tenho filhos, oi, né? E a Bíblia fala que a Penina irritava Ana. E Ana, o que ela fez? Ela não ficou abraçada, né, ao problema, a disputa, a comparação. Quanta gente cai na vida, quanta gente se sente prostrada na vida, porque fica se comparando. Por exemplo, o que ela fez? Ela foi buscar a Deus. Lembra da história? Ela bota a cara no chão, até o sacerdote, o Eli, olha para ela, acha que ela está bêbada, e fala para ela, mulher, larga a cachaça, né? E ela fala, não, eu sou uma mulher amargurada de espírito, estou buscando o Senhor. Aí o sacerdote diz, então, o Senhor te conceda a tua petição. E Deus concedeu a petição. Aquela mulher decidiu crer, porque a fé, lembra, Hebreus 6,12, que pela fé e pela perseverança, nós alcançaremos a promessa. Aliás, o texto diz assim, vamos imitar aqueles que antes de nós, pela fé e pela perseverança, alcançaram a promessa. A gente olha para Ana, a gente olha para Davi, a gente olha para qualquer um na Bíblia, a gente olha para um testemunho como esse. Qual é a decisão? A decisão, e esse é o problema de muitos de nós. Se perguntar se a pessoa crê, por exemplo, você crê? A pessoa pensar assim, bom, eu creio na Bíblia, eu creio que Jesus é poderoso, eu creio, né? Eu creio em tudo isso, eu sou crente. Mas a pessoa, ela não toma uma atitude, ela não dá o passo de fé, ela não traz, como dizem, né, concretude, algo concreto a respeito da fé dela. Diz o texto de Tiago, a fé sem obras é o quê? É morta. Mesmo a pessoa, então, é o texto de Hebreus 6,12, ela tem fé, mas ela não tem perseverança. E é pela fé e pela perseverança. Essa noite, em nome de Jesus, você vai passar a perseverar. Se você não tem perseverado, você vai se levantar nessa noite e uma chave, para usar uma palavra que está sendo muito usada, vai ser virada na sua vida. E sabe de quem depende isso? Você. Mais ninguém. De você perseverar no meio da dificuldade, a corrida. Eu estava falando, eu fiquei 1 ano e 2 meses no exército, e quando eu cheguei lá, tinha que correr 3 quilômetros em 12 minutos. Misericórdia, quase a alma saiu do corpo. E eu lembro de uma corrida, e o comandante, acho que era o capitão, era meio que maratonista, esses caras assim, sabe, todo, e ele fez a gente correr 10 quilômetros, mas
pouco tempo, em menos de 1 hora, foi uma loucura, e a gente enfiava a mão assim, doía o baço, né? Eu nem lembro onde que é o baço, assim, doía aqui em algum lugar, e a gente correndo, segurando assim, e não podia parar, e eu leio aqui sobre corrida, eu lembro disso. Corrida é com dor, corrida tem desconforto, mas o que o texto está dizendo aqui, o Espírito Santo está dizendo a você: não pare, corra de tal maneira que você vai alcançar o prêmio na sua vida. Você vai ver o propósito de Deus, você vai viver o plano de Deus na sua vida. E a gente conhece pessoas que foram feridas, todo mundo já foi ferido, se não foi, vai ser. Mas a pessoa, talvez, vamos dizer desse jeito, ainda não conseguiu lidar direito com isso. Gente ferida continua ferindo. Quer saber um teste a respeito disso? As pessoas perto de você, tem hora que eu fico pensando em mim, eu falo, meu Deus. Às vezes a minha esposa é perfeita para isso, né? Amém? Aleluia. Mulher é uma bênção mesmo, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Pois é. Às vezes eu estou bufando, às vezes eu estou preocupado com algo. Eu fico assim, ó. Ou eu começo a falar algo, ela faz uma cara já. Aí eu percebo falando. As pessoas perto de você, elas ficam melhores ou piores? E aí, o texto vai dizendo aqui então, a respeito do quê? Discipline a sua vida. Discipline. Mas como disciplinar? Irmãos, se a resposta começa em mim, não é que ela está em mim, ela começa em mim, porque a resposta vem do céu, aleluia, amém? Mas, então, à medida que eu tomo uma posição na minha vida, eu começo a olhar para as coisas, eu começo a olhar para a situação de uma maneira de Deus, uma maneira bíblica. Eu começo a entender outra coisa, que glória a Deus por isso, que a resposta, que a diferença não está em torno de mim, ou culpado, ou colocar uma expectativa irreal sobre uma pessoa. Tem gente que constrói a sua identidade, e isso é um grande problema, mas sempre é tempo de conserto, de mudar isso. Tem gente que constrói sua identidade em cima de relacionamento, mesmo afetivo ou de amigos. Tem gente que constrói sua identidade em torno de dinheiro, em torno de visibilidade, dos sinais de sucesso, ou isso, ou aquilo. E graças a Deus que a resposta não está em torno de mim, porque alguém que depende, escute o que eu vou lhe dizer, já disse isso, vou dizer de novo. Quem depende da circunstância para estar bem, você está pego. Para usar a tradução aqui, ó, palavreado Vila Matilde, está pego. É paz circunstancial. É a circunstância então que manda na minha vida. É claro que eu não posso viver assim. É o momento que diz se eu vou me sentir bem ou não. É alguém, e eu coloco às vezes uma responsabilidade que não existe marido, pai, esposa, filho, patrão, amigo, que possa responder a certas expectativas que nós colocamos. Somente o Senhor na sua vida, somente as coisas do céu. E você lê na palavra de Deus, olha, Romanos 14:17, o reino de Deus é o reino de Deus, que é justiça, é paz, é alegria no Espírito. É o reino, é fruto do Espírito. Gálatas 5:23, lá 22, 23 em diante. O fruto do Espírito é o resultado da presença, da liberdade que o Espírito Santo é na minha vida. É paz, é alegria, é amor. Olha o Salmo 4:7 diz aqui: colocaste em meu coração mais alegria dos que têm fartura de trigo e vinho. Há uma alegria que vem do Espírito Santo que preenche a sua vida. O trigo é importante? Sim. O vinho, né? na cultura da época, puxa vida, com certeza. O dinheiro, um emprego, sim. Mas quem é cheio do céu, essas coisas estão ali, têm a sua importância, mas elas não definem mais a sua vida.
não é delas que virão paz, estabilidade, confiança, autoestima. Não, a minha autoestima vem do céu. Fostes comprados por bom preço. Glorifique então o Senhor através da sua vida. Eu sei o meu valor. E quando eu sei o meu valor, a situação pode ser difícil. Alguém pode estar tirando uma comigo. Alguém pode estar me desvalorizando. Alguém pode me mandar embora sem explicação. O meu valor não está nisso. Isso é libertação. E aí aquela frase de Watchman Nee, aquele escritor Marte chinês, ele dizia isso, que o trabalhar de Deus muitas vezes não é livrar você do problema, mas é livrar você do domínio que o problema exerce. E quando isso acontece, isso é verdadeira libertação. Porque o problema pode estar ali, mas o problema não governa mais a sua vida. Glória a Deus. Não é mais a circunstância. Eu sou um corredor, fala, eu tô aqui, depende de mim. Eu vou colocar isso na minha cabeça. A gente sempre fala isso, né? O atleta lá, ali no... Esqueci o nome lá, não é partida, né? O Pelé hoje, não, ia falar assim, na prova. Ele fica ali falando com ele próprio, lembra disso? Ele fica ali. Tá. Eu já li assim, power, né? Power. I can. Né? Davi fazia isso. Davi falava, né? Ó minha alma, te aquieta, você vai ver o livramento do Senhor. Então, é uma questão de perspectiva. É uma questão de você olhar, por exemplo, para o problema. Problema de uma perspectiva divina não é só alguma coisa que existe para eu me livrar dele. Não tem serventia nenhuma. Só me traz preocupação, me traz ansiedade, mexe com a minha estima, mexe com a minha fé. Quero me livrar do problema, existe para me livrar. Não, da perspectiva divina. Eu quero dizer algo para você, que Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem. O problema, oportunidade de testemunho. O problema, Deus já tem uma resposta para mim. Porque diz a Bíblia que eu já fui abençoado com toda sorte de bênção. A palavra de Deus diz que Ele já proveu tudo para mim. Se Ele proveu tudo, antes que o problema apareça, a resposta já foi providenciada na cruz do Calvário. Eu começo a olhar as coisas com outro olhar. Eu começo a olhar mesmo para o problema. E às vezes não é só o problema, é um dia a dia. Um dia a dia, como aqui o salmista falou aqui no Salmo 4, verso 7. O Senhor coloca uma alegria, Davi falava isso. Há uma alegria que o Senhor coloca aqui, é maior do que aqueles que têm fartura de trigo e pão. Você começa a ver na sua vida o que a palavra de Deus diz, que os teus olhos são a candeia da alma. A maneira que você enxerga as coisas é tudo, faz toda a diferença. E essa noite, em o nome do Senhor Jesus, isso ser uma coisa resolvida para você, de você tomar uma decisão, de você se disciplinar nessa corrida, de você não deixar mais lado de fora e mesmo lado de dentro, sentimento, situação, o nome que for, governar a sua vida. Mas você então não anda por circunstância, você anda por propósito. Você anda por propósito. A fé diz isso. Fé, irmãos, para a fé não importa, ela não se importa onde você está, ela se importa onde você estará, para onde está indo. Eu não me importo com o momento. A fé, não. Eu olho para aquela situação e digo, não, o Senhor tem propósito aqui. O Senhor tem direção, o Senhor tem provisão, o Senhor tem algo para a minha vida. O que nós, por exemplo, definimos como atraso, né? Você está lá na caminhada, na jornada, lá na corrida da vida, e não aconteceu ainda, né? Está na cara, né? Para nós, Deus é bom quando tudo acontece rápido.
Mas aquilo que a gente define como atraso, Deus chama de processo. Aleluia. Aquilo que eu chamo de atraso, Deus chama de processo. É como diz o Salmo 106, verso 15. Diz lá o salmista que Deus concedeu o desejo da turma, insistindo, o povo de Israel no deserto, mas a alma deles, não o coração, a alma deles definhou. A pessoa recebe algo antes do tempo. A pessoa, ela quer tanto uma coisa, que aquilo, no tempo devido, seria bênção para ela, se torna um tropeço. É um relacionamento, às vezes a carência, a gente precisa de alguém, a gente quer alguém, e aí a gente atropela, porque na nossa concepção o momento é agora. Mas Deus tem um tempo, há um processo. Ele não vai dar algo para mim que vai me atrapalhar, vai ser tropeço na minha vida. E o texto diz isso: receberam, mas a alma definhou, não tinha prazer naquilo. E onde não há propósito, não tem prazer. É por isso que sexo ilícito, dinheiro ilícito, qualquer atividade que não há propósito naquilo, não preenche a vida de ninguém. É o texto que diz: a alma definha. Você vê, por exemplo, Israel no deserto. O Salmo 106 está citando o povo de Israel no deserto. Eles passaram por 42 lugares, 42 estações. E a Bíblia explica que isso foi algo didático, foi algo assim que era para aquele povo que saiu com uma mentalidade de escravos do Egito. Eles passarem o que eles deveriam passar no deserto, para quando entrassem na terra prometida. Eu vou resumir em uma frase: quem passa por certas coisas, passa por qualquer uma. Só que a jornada no deserto, quem que entrou na terra prometida? 2, e a nova geração. Porque a geração que saiu do Egito se tornou incrédula. Problema era motivo de murmuração, não entenderam o propósito. Quando Deus desvia o povo para que não vissem as guerras dos filisteus, desvia o caminhar deles, atraso, mas tinha propósito. Mas no coração daquele povo, problema, para que servia? Para murmurar, para cair na fé, para querer voltar para o Egito. E você vê os dois que entraram, Josué e Calebe, eles tinham outro olhar. Aliás, diz o texto de Números, Deus falando de Calebe, nele houve outro espírito, e ele vai ver a terra prometida. Aleluia. Você vê Abraão é chamado pelo Senhor, Gênesis 12, sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E nas jornadas, como diz a Bíblia de Abraão, ele fura poços, ele peregrina em terra estranha, como diz acho que em Romanos de Abraão. Ele constrói altares, que o filho dele, o Isaac, o neto, o Jacó, eles adoraram a Deus nos mesmos altares, beberam dos mesmos poços. Então alguém que cumpre uma jornada, peregrina por deserto, passa situações, mas aquele homem foi o homem da fé. E quando tropeçava, quando errava, ele se erguia, e foi o pai da fé, e deixou um legado, deixou uma bênção. Por quê? Porque ele cumpriu a jornada dele. Ele cumpriu, ele correu a sua corrida. Já jogou videogame aqui? Eu perguntava ontem isso lá na igreja. Já faz tempo que eu não jogo videogame. Já jogou videogame? Quem já jogou videogame aqui? Eu perguntei ontem lá, falei, quem é a mãe aqui que já ajudou o filho a passar de fase no game? Jogou por causa disso? Já jogou com o filho? Já? Então, videogame é assim, né? Videogame, se você está lá jogando e nada acontece, você está na direção errada. Mas quando começa a cair bomba, aparece um monstro, eu não mato ninguém, é só monstro, tá? No videogame, é só monstro. Eu teve uma vez que tinha os nazistas, mas era nazista, entendeu? Deu os tiros lá. Aí começa a aparecer nazista, começa a aparecer monstro, você fala, glória a Deus, né? Aleluia. Como assim?
estou no caminho certo, vou passar de fase. Aleluia. A fé, o caminhar é a mesma coisa, irmão. Mude, em o nome de Jesus, a sua maneira de enxergar a sua vida. Em o nome de Jesus, você vai começar hoje, a olhar para a sua situação. Eu queria chamar o pessoal do louvor aqui. Você vai começar a olhar para a sua situação hoje. E você não vai mais olhar, e aquele olhar que só traz desânimo, fraqueza, murmuração, decepção, desesperança. Não, você vai olhar para essa situação aí que você está vivendo, e você vai crer, você está numa corrida, e a corrida surgem coisas, surgem situações, você está na sua corrida, e essa situação aí, Deus já tem resposta para ela. Ele vai te dar força, graça, sabedoria, para você vencer isso, para o nome do Senhor ser exaltado, para o reino de Deus ser expandido, para o evangelho ser repartido, para uma história ser testemunhada. Você vai olhar para a sua situação, e você não vai mais ter medo dela. Você vai olhar para a circunstância, e essa noite você vai orar a Deus e dizer: Senhor, a circunstância não manda mais na minha vida. Não olho mais para o lado, esperando, colocando expectativa, que eu não posso colocar essa expectativa em ninguém. Ou cobrar, ou exigir, ou esperar, e mexe com a gente assim de uma maneira, né? Como eu já falei aqui, o valor que eu tenho, quem eu sou nessa vida, em o nome do Senhor. Nós vamos trazer o sobrenatural de Deus para a nossa vida. O Senhor enche o meu coração de alegria, mais do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Vou passar momentos difíceis, deserto, mas nesse deserto eu vou construir altares, eu vou furar poços, eu serei produtivo em qualquer circunstância. Você essa noite vai dizer diante de Deus e falar para o diabo: no nome de Jesus, eu vou transformar tragédia em triunfo. Eu vou pegar a dificuldade e transformar num testemunho. Quem quer fazer isso essa noite? Quer, né? Eu quero, de verdade. Você quer de verdade? Você quer trazer essa disciplina de atleta de Deus para a sua vida? Fique em pé, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor. Agora que, como você está se sentindo, sabe essa coisa de ficar procurando sentimento, para ver como que eu estou hoje, como eu estou nesse culto aqui, e a gente fica fincado, baseado na alma, em o nome de Jesus. Diz a palavra que Paulo reduziu a sua natureza, a sua alma, a sua vida, o seu corpo, a servidão. Eu não sirvo, eu não estou à mercê dos meus sentimentos. Eu sei que o Espírito Santo está falando com gente aqui hoje. Eu não estou à mercê dos meus sentimentos. Eu creio na palavra que o Senhor me deu. Ele me chamou, Ele me convidou para fazer essa jornada. Ele está comigo, Ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Ele disse que vai cumprir os propósitos dele na minha vida, e que eu verei muito mais do que eu posso imaginar, para a glória dele. Quem quer fazer essa oração nessa noite? Em nome de Jesus, feche seus olhos. Quem quer fazer essa oração? Olhar para a sua vida hoje, olhar para essa traição, olhar para esse abandono, olhar para esse prejuízo,
olhar para essa injustiça e você enxergar Deus nessa situação. Diz a palavra do Senhor lá no Sermão da Montanha: os limpos, os puros de coração verão a Deus. Limpa o seu coração de toda incredulidade. Limpa o seu coração nessa noite de toda dureza, de toda resistência, de medo talvez de você crer de novo, medo de se decepcionar. Limpa a sua vida, porque os limpos de coração verão a Deus. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Reconheça o Senhor em tudo, mesmo nessa traição, mesmo nessa injustiça, mesmo nesse prejuízo, mesmo nessa situação difícil. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Comece a falar com o Senhor agora, nós vamos cantar. Você faça a sua oração. Você é o corredor nessa noite, a corredora, e vá dizendo: em o nome do Senhor Jesus, essa situação, essa jornada, a carreira que me foi proposta, eu vou correr, eu vou chegar para a glória do teu nome. Eu não vou mais olhar para a situação como algo que eu só quero me livrar disso. Não, eu verei a glória do Senhor nessa situação. Quem pode crer nessa noite em o nome do Senhor Jesus? Ore, nós vamos cantar. E você que está na jornada, você que está lutando com uma situação, você que quer glorificar a Deus na sua vida através, em cima dessa situação, eu quero te convidar. Sai do seu lugar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Você que está lutando com a enfermidade, venha mais uma vez aqui. Você que está lutando com uma situação, venha, nós vamos orar no nome do Senhor.